Malta, subscrevam o canal, carreguem no sininho e deixem muitos likes. Bem-vindos ao Todo Boa Podcast, mas tenho aqui à minha frente Bruno Mateus. Oh yeah, Pepe. Oh yeah. Pepe. Como é que te sentes, Bruno? Metaleiro, meu! Oh yeah. Sentes-te metaleiro porquê? Apeteceu-me dizer isto. Ah, pronto. Ah, está bem. Hoje o podcast vai ser animado. Tu Hoje o vai ver? podcast vai ser divertido. Não tens horas suficientes para o podcast. Deixa-me tentar. Eu não consigo metaleiro. Sabem que o Bruno, para perceberem as fotos que saíram, ele ficou... não gostou do resultado daquela camisola e agora veio com outra camisola. Portanto, nós gravámos 5 Digamos minutos. que eu fui ali ao lado, Ele trouxe 2 camisolas. porque eles mostraram uma imagem e eu, não, parece um gay. Está a brincar, não pode ser esta camisola, tenho que mudar de camisola. Tens alguma coisa contra os gays? Não, nada. Então. Também não tenho a favor. Tipo, não. Respeito, simplesmente. Ah, pronto. Está bem. A opção de cada um é a opção de cada um. Está bem, está bem, está bem. Pronto, para quem não o conhece, ele é... Isto fez-me lembrar aquela história do... Isso eu não posso contar. Ele é um dos meus é o meu melhor amigo, o meu irmão. Eu sei o que ela queria dizer, já lá vamos. Não vamos nada, não vamos contar. Mas tu não precisas isso mencionar não podemos, nomes. isso não podemos. Não, mas a pessoa que quer ver o podcast e não façam isso. E então ele, acho que seria muito interessante as pessoas lá em casa conhecerem o Bruno, todas as facetas que o Bruno tem. Ele agora está a aprender a tocar teclado, agora quer dizer, há meio ano. Isto é assim, ele já vai e joga as cartas todas na mesa. A gente não ia guardar essa novidade para o fim? Mais para o meio E da depois conversa? voltamos a falar, só estou a fazer um resumo. E é interessante conhecerem a história dele, que é uma história de um miúdo que nasceu numa aldeia, Com muitos sonhos. com muitos sonhos, um miúdo de uma família humilde, e até para perceberem algumas pessoas que veem o podcast, de onde é que vêm algumas coisas que o Bruno, algumas atitudes que o Bruno tem. Uma infância um bocadinho atribulada, digamos assim. Mas olha, antes de irmos para a tua infância, eu queria que tu respondesses à pergunta do convidado anterior. Estava aqui a pensar, agora vão ver as câmaras, eu estava aqui meio ano, tipo assim, tipo lá em Marte, antes de voltar para cá, e estava a pensar, eu antes de conhecer o Bruno já conhecia muito dele através das histórias que vocês me contavam. Pois é. O que é incrível, porque quando eu te conheci, eu já sabia, este gajo vai ser do caralho, meu. Digamos que, epá, Vai ser partir o coco a rir quando eu conhecer este sou gajo. aquele gajo sério quando não me estou bem, às vezes comigo mesmo, mas sou aquele ganda maluco que vocês conhecem. Yeah. Tipo, ao pé de mim ninguém pode ficar mal disposto. Mas não fica o mesmo. Pronto, então a pergunta do convidado anterior é esta. A pergunta que deixo é a pergunta que eu me fazia a mim. Qual a importância também de um projeto destes, de um programa destes, ainda que em suporte digital, mas com uma realidade que eu desconhecia e que a partir de hoje passei a conhecer. Portanto, qual a importância de um programa deste género para a nossa comunidade, para o nosso território, para a nossa região? Qual é a importância de um programa destes na nossa sociedade e local e etc? Sim, qual é a importância tipo, do Acho podcast que para é cá, para a pena aldeia? já não ter existido isto há mais tempo. Mas pegando nas sábias palavras de um velho amigo, as coisas têm o tempo certo, o momento certo e a pessoa certa para as coisas acontecerem. E acho que está nas mãos E, por exemplo, indicadas. na tua opinião, quais vantagens e que benefícios, pá? Por exemplo, isto, para quem sabe e que já veio aqui, só sabe que traz mais benefícios para a pessoa entrevistada que propriamente para nós que estamos a fazer. Que isto Não penso, é fácil. não penso que seja só para a pessoa entrevistada. Às vezes, como é que eu tenho de explicar isto? Porque a pergunta uma dele era linguagem- basicamente tipo, Eu a en- vantagem eu en- é que isto traz para a aldeia. Eu para as pessoas que vêm cá. entendi, eu acho que isto pode ser muito produtivo para a pessoa que cá vem, para quem está atrás das câmaras, porque muitas das vezes não se conhece nomes, não se conhece as pessoas, mas elas estão cá. E acho que é muito produtivo para a aldeia porque dá a conhecer um bocadinho da nossa história, da história da aldeia e por aí vai. Ele quer referir-se às pessoas que vêm, que dá-se a conhecer as histórias das pessoas que vêm. Uhum. E no fundo dá-se a conhecer um pouco da nossa cidade, da nossa aldeia. Exatamente, isso mesmo. Queria-te convidar a fazer uma pergunta ao próximo entrevistado. Isso tem que ser já. Tem já? Sabem que ele gravou isto há 5 minutos atrás, mas ele já não E ele se disse a lembra mesma nada. coisa. Isto tem que ser agora. Já nem Opa. te lembras da pergunta que fizeste há um bocado, pois não? Não, por acaso não.
Estou assim um bocadinho perdido. Ahm. Deu-me uma branca. Vai, anda. Uma coisa qualquer, meu. Uma coisa qualquer. Aqui é tudo válido, tudo válido. Até maiores 18, é tudo válido. Não. Nunca Oi, foi. já fizemos essas perguntas aos convidados e tudo, tu és Uma doido? pergunta. Epá, agora tá... Uma pergunta que tu queiras fazer a uma pessoa que tu não conheces. Uma pergunta. uma pergunta que eu queria fazer a uma pessoa que. Que tu não conheces. O que é que a pessoa acha da sociedade onde vivemos? Ok. E o que é que tu achas da sociedade onde vivemos? Queres que eu te dê uma resposta sincera ou queres que eu. Sempre sincera. É uma sociedade podre. Porquê? Porque concentra-se em tudo aquilo que acho que não é valorável para o ser humano. Ponto. Mas como assim? Explica-me. Pá, vou-te dar um exemplo. Eu sempre vivi de bullying para além do meio onde nasci, onde fui criado. E nasci de bullying. Sempre fui. Sempre viveste isso. Sofri de Sempre bullying e ainda hoje sofro, embora as pessoas hoje em dia tenham um bocadinho de vergonha de me demonstrar a minha cara, ainda hoje sofro um bocadinho de bullying pela maneira que eu sou, do jeito que eu sou, de ser brincalhão, de ser maluco, mas é pá. Ele cada vez que diz maluco. Curto bué, eu estou mesmo taleiro, estou mesmo à frente. Está bem. Fiquei chateado porque alguém me tirou do meio do karaoke. Estiveste no karaoke? Tive. Tu que estavas a cantar quando eu te liguei? Eu estava mais no engate do que propriamente. Tu estavas no Igata? Estava a engatar os olhos da minha mulher. Ah, pronto. Isso tem que ser todos os dias, não? Não. Sabes que um homem tem que ser duro com a mulher. O quê? É, A nunca mulher ouviste tem que aquele ser ditado: quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Ai, querida, olha, bate-me uma que vais ver o que te acontece. Olha, fala-se que tu bates na tua mulher. Só estás, cuidado, estás a reforçar com esses pensamentos que as pessoas têm. Epá, queres que eu te responda a isso? Pegando ali na frase daquela há bocado, uma forma brejeira? Ah. Todos os dias com o pão jeitozinho, que ela diz que gosta. Ai, eu não acredito. Olha, ele já tirou a câmara do Do sítio. sítio para já. Já tirou a câmara do sítio. Ai, tem que ir Se lá. calhar é melhor lá ires ver. Ele fica empolgado, como vocês veem, fica muito Fico doido. Fica muito Eu tenho uma empolgado. pergunta para ele, a pergunta que eu fiz para convidar, mas fala. Tu tens uma pergunta para ele? Claro que eu tenho 500. Vou meter uma câmera toda. Ok, Vai, depois pico isto. está ótimo. Vai, faz lá a pergunta. Não, ai, peraí, deixa-me voltar para o meu sítio. Estou gira. Estás. Tu és gira. Olha, estás a ver? Vai, Ai, anda. não posso dizer nada. Olha, qual foi, eu já fiz esta pergunta no podcast, qual foi o momento mais embaraçoso na hora H que já passaste? Acho que isto é uma coisa normal, acontece a todos os homens. É tipo, no dia e no momento em que estás a curtir mais a cena, de repente, Mas foi a coisa mais embaraçosa que aconteceu? penso que sim. Mais? Sim, que me veio à cabeça assim à primeira, penso que sim. Nunca foste apanhado pela polícia, na rua, nem nada? Ah, não. Eu já fui apanhado para a polícia, mas não aquela da farda azul, como diz o meu filho. Uma polícia chamada Avó da Carla, mas isso são outros pormenores. Já foste apanhado pela avó da Carla. Ai, não, E não só, os meus sogros também. Então, como é que tu resolveste a Yeah, como é que situação? tu resolveste? Não resolvi, tipo, Ficou por ali. está uma manta por cima, está tudo bem. Não, dia. ele estava falando na parte 1. Não, tu disseste que tinhas ficado sem. Na parte do não se resolve, tipo, baixou, não se faz, tipo, tenta-se estimular a pessoa em questão do outro lado a ficar satisfeita e pronto. E lá vai. Ok. Então, Como dizia o meu velho pai, enquanto houver língua e dedo, Não há com mete medo. Pronto. Não é com é outra coisa. então, mas e como é que tu resolveste a situação de ter entrado a polícia lá no quarto? ter entrado na polícia, epá, naquele momento fiquei mesmo muito constrangido, epá, há sempre um pedido de desculpa, tipo, Ok. Ou então fiz que não aconteceu. acho que isso é muito mau. Acho que fica muito mais bonito, embora as pessoas em questão não entendam a situação de um pedido de desculpa, acho que fica mais bonito pedir desculpa porque, tipo, pá, mostra a tua humildade, né? Do que propriamente esquece, foi.
Eu esqueci, amigo. Olha, então, Vamos lá voltar à tua infância. Tu nasceste. uma infância também tem sim, coisas engraçadas, Sim, não é? sim. E tenho. Polícia e e tenho, tudo. e tenho. Tu nasceste em Ablange de Cima, não é? Eu nasci em Ablange. Mas nasceste mesmo em Não, Ablange? eu Nasceste? nasci em Coimbra. Ok. Pensei que tivesse Aliás, nascido em como casa. toda a gente nasce em Coimbra, tirando a minha irmã, que nasceu metade de Santa Luzia, metade de Coimbra, mas tirando essa parte, eu nasci em Coimbra. Eu nasci em Aveiro. E como é que foi a tua infância? Como é que para as pessoas perceberem lá em casa? Pá, a minha infância foi um bocadinho atribulada, tipo, o meu pai gostava de beber uns canecos e ele alcoolizado era um bocadinho complicado. Pronto. Dava-nos a torto e a direito, como eu costumo dizer. E não poupava ninguém. Tanto a mim como os meus irmãos, embora que eu acho que o meu irmão sempre foi um bocadinho mais privilegiado. Acho que eu e a minha irmã sempre sofremos mais um bocadinho de violência. A minha mãe então nem se fala. Conversas que eu hoje tenho com a minha mãe, por exemplo, nunca apanhou uma chapada do meu avô e chegou a apanhar tareias daquelas do meu pai. Foi uma educação assim um bocado. Ele era boa pessoa, quando estava sóbrio era muito amigo, mas quando se deixava lá pelos amigos e pelo álcool era muito complicado. Mas os amigos Como é que que- falavam mal de vocês? Eu não posso dizer o que é que os amigos falavam. Sei que o meu pai sempre que saía com os amigos para torneios de sueca ou para ir ver futebol ou quando saíam, o meu pai vinha sempre com o cérebro completamente virado do avesso e era como eu te digo, não era, dava sem dar cá aquela palha. Como é que te sentias quando vias o teu pai bater no teu mãe? Como é que eu me sentia? Muito mal, muito mal. Alguma vez tipo tentaste meter ou assim? Sim, eu tentei meter algumas vezes, aliás, tive alguns confrontos com o meu pai. Chegámos à violência física. Acho que é das poucas pessoas que eu posso dizer que passei mesmo na vias de facto. Não te vou dizer o grau em que ele estava, para na minha linguagem, a zupar na minha mãe, mas cheguei a ver o meu pai fazer coisas muito, muito más. Ok. E um dia, com 14 anos, passei-me da cabeça e joguei-lhe com quadra na cabeça e envolvemos-nos numa cena de... Não, minto. Com 15 anos, joguei-lhe com quadra na cabeça e envolvemos-nos numa cena de pancadaria e... Um quadro de parede? Sim, um quadro do género daquilo que tens ali. Eu acho que eu também me envolveria se fosse o meu caso. Epá, dói. Eu sei. Dói muito porque aquilo não é o que tu queres para ti. Percebes? Aquilo não é o que tu idealizas num pai. Tu idealizas num pai, claro que o pai não pode estar sempre a passar a mão na cabeça e isto está certo, aquilo está certo. Não. Mas acho que não é necessário passar a vias de facto. Eu, por exemplo, eu ralho muito com a Carla, eu ralho muito com o Carlos, mas é ralhar, tipo, não passa dali, percebes? Às vezes Aquelas chega um grau em que de tal tamanho que já estou, mano, não pode ser assim, não pode ser assado, não pode não sei o quê, estás a ver? Mas não passa daí. E é tipo, discute agora, daqui a 5 minutos já tudo bem. Sim. Mas e lá está, isto para dizer o quê? Eu hoje, se calhar, sou um bocadinho, não vou a vias de facto, e espero nunca o fazer. Por muito nervoso que esteja, por muito que esteja cá dentro. Eu não acredito. Outra vez. Esse já não é novo. Ele acabou de dar um beijo no microfone. E aquele cheiro o microfone. E depois beijo o microfone. Estás a achar isto normal? E depois Eu já dei beijos a coisas bem piores. e depois? Perdi-me agora. O que eu ia dizer eu não acho que seja uma coisa certa, estás a ver? Pronto, é o meu ponto de vista. Sei que não sou, se calhar, o marido mais perfeito, não sou o pai mais perfeito, sou o marido que aprendo todos os dias a ser e sou o pai que tento ser para os meus filhos aquilo que eu não tive para mim. Ok. Tu contaste-me há um tempo. Porquê é que tu disseste-me que o teu pai te espetou um garfo? O meu pai era uma pessoa que era de violência de tal tamanha que o meu pai não media com o que batia. O meu pai batia com mangueiras, o meu pai batia com cordas adibais, não sei se sabe o que é que são adibais, são cordas grossas, tipo as cordas dos pescadores. O meu pai, quando a gente se punha a acabar, ele jogava com o que viesse à mão e uma vez jogou-me um garfo e espetou-me um garfo numa perna. Para teres noção. Achas que esses episódios que o teu pai te fez tornar tipo um homem mais Agressivo. duro, tipo...
Sim, agressivo não ao passar ao vias de facto, mas agressivo por dentro. E alguma vez tentaste procurar tipo ajuda, terapia? Há pouco não sei tempo, o quê? sim. Há pouco tempo, sim. Ok. Sim, porque como é que eu tenho de explicar? Ora, eu tenho uma pessoa na minha família que tem o mesmo problema que eu tinha na idade dele. E sempre tive toda a vida. E só aceitei há pouco tempo que sempre fui uma pessoa hiperativa. Uhum. E quando não sei lidar com os problemas, sou duro, sou casca dura, mas depois quando vejo que o problema tem solução, sou aquele gajo que tu conheces que é está tudo bem, vamos embora! Estás a ver? Mas já pá, eu sempre sofri e sempre, pronto, tenho uma doença que chama-se Mas hiperatividade. tu foste diagnosticado com Sim, isso? eu na altura até os meus 9 anos fui acompanhado, tal e qual, pronto, eu vou nomear o nome do meu miúdo, fui acompanhado na psiquiatria, fui medicado na altura, só que tu chegas a uma idade em que não podes tomar medicação, derivado ao teu peso, derivado ao teu tamanho, derivado aos problemas que podes ganhar no corpo, e na altura tipo, eu senti que na pediatria desistiram um bocado de mim, tipo, acabou a última consulta, acabou, está tudo bem com ele e não sei o quê. Só que esquecem-se que abandonaram? Não abandonaram, mas para mim foi um abandono, passaste da infância para a juventude, e acabou, tens de virar, estás a ver? Tipo, não há medicação, não há nada, pronto. E a minha juventude foi um bocado complicada, derivada até a mim mesmo. E eu ter passado o que passei lá atrás e ter que aprender a crescer sozinho. Pá, não posso dizer que cresci propriamente sozinho, porque tive uma avó espetacular, embora ela não pudesse chegar a todos os netos. Mas quando chegava, opá, tentava dar-me o carinho que ela que podia, mas depois a minha avó era daquelas pessoas que tinha que se dividir o carinho pelos netos todos, porque todos são netos, né? E eu entendo perfeitamente, mas a maior parte das coisas tive que aprender sozinho. Tive uma mãe espetacular que também me ajudou muito na minha entrada da adolescência. Mas, epá, também tinha 2 filhos, estás a ver? Tipo, era uma mulher que, digamos assim... Já tinha os seus problemas. Exatamente, Cabeça cheia. exatamente, pronto. E depois veio de uma família que era muito pacífica, muito calma, e casou-se com um homem que também não lhe deu os melhores tratos da vida, pronto. Mas tu não achas que isso seria motivo para tu mudares uma série de coisas nos teus pensamentos e as tuas atitudes? Opa, seria, só que às vezes eu mesmo não consigo muito, não é às vezes, é aquilo que eu vou falar agora é a realidade. Eu muitas das vezes não consigo me aperceber, por exemplo, onde é que estão os meus erros. E muitas das Já vezes é uma coisa involuntária. eu muitas das vezes, tu sabes que é verdade, tu mais do que ninguém sabe que é verdade, tu chamas-me muitas vezes para conversar e para mostrares onde é que eu posso mudar aqui e ali. Coisas que eu às vezes nem eu mesmo consigo perceber e chegar lá, percebes? Porque que as coisas foram se enraizando tanto no meu psicológico que para mim aquilo são coisas normais. São coisas completamente normais do dia a dia, estás a perceber? Pronto. Mas sabes que eu valorizo muito as pessoas que não têm medo de pedir ajuda. E eu acho tipo, agora estás a enfrentar essa fase de eu não tenho mais medo de pedir ajuda e eu vou pedir ajuda porque eu não estou bem. Sabes quando é que foi essa fase? Não. Primeiramente foi há bem poucos meses, 3, 4 meses, foi aceitar que era hiperativo. E acho que temos que aceitar o nosso problema para Eu acho conseguir que o resolver, primeiro sim. passo que a gente tem para nos ajudarmos é nós mesmos reconhecermos que temos um problema. Exato. E depois, como ele diz e muito bem, ok, chegaste ao ponto da questão, tens um problema, tens que o resolver. Epá, se não consegues chegar lá sozinho, tens de procurar ajuda. Claro. Às vezes a ajuda também tarda muito. Eu pedi ajuda a uma psicóloga através de pessoas que conseguiram. Há coisas que a gente não pode falar aqui, mas Podes falar tudo o que tu quiseres. É? Não tenho porque medo até bem nenhum. cá as pessoas que tu estás a falar. através da médica de família e da enfermeira foi-me pedida uma consulta para uma psicóloga para Cantanhede, ou de aspas, para onde for possível, para me acompanhar. Isto, tudo a falar, foi em janeiro, nós estamos em maio e até agora nada. Demora. Olha, mas Mas não é lá só eles tentaram-te contigo. ajudar com medicação. Sim, não tentaram e ajudam com medicação. Todos os Pronto, meses. então já tens- Houve aí uma fase em que eu fiz umas asneiras que não devia ter feito, que foi
a entrada de novo na casa dos avós da Carla, eu mesmo automediquei-me, ou seja, aumentei a automedicação, ou seja, Aumentaste a dose. a dose da medicação para que conseguisse andar mais calmo e conseguisse lidar com o meio familiar onde eu vivo neste momento. Só que eu cheguei a um ponto em que esta máquina também não aguenta tudo, né? Porque isto é um bichinho que faz pum 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 pum, mas este pum 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 não pode sair daquele ritmo, porque senão. Mas sabes que a às coisa corre vezes a mal. ajuda também tem a ver muito com as pessoas e com a vontade das pessoas. Eu vou-te explicar. Nós É pronto, com tudo. tivemos um pequeno problema e achámos, bom, a gente precisa de ajuda. E fomos até a uma das médicas de famílias, porque isto agora está sempre a mudar, tu já nem tens médica de família quase. Fomos lá, expomos a situação, porque precisávamos de ajuda médica. Conhecíamos que de facto estávamos a precisar de passar por aquele momento, precisávamos de uma ajuda médica. E a resposta foi dada, o que é que eu tenho a ver com isso? E daí que aconteceu isso. E não nos passou nada. Resumindo e concluindo, ficámos assim. Na semana passada fomos a Coimbra, a uma médica, e pedimos ajuda. Na hora já tínhamos já tinha passado para marcar uma consulta. Às vezes é a vontade das pessoas e as pessoas também não querem muito saber. E eu odeio isso nos médicos, é a Sabes vontade que de não eu- querer saber. Mas ele não se pode queixar da enfermeira Guida, por Não, exemplo. E não etc. posso. Mas eu não estou a Foram falar quem da lhe deu a enfermeira mão. Guida. Estou Sim, a falar sim. da Não posso, eu outra. vou-te explicar porquê. A enfermeira Guida Essa é 5 estrelas, por amor de Deus. e a doutora Isabel. E agora até está cá uma médica muito boa, meu. A eu gosto enfermeira muito dela. Guida e a doutora Isabel, eu não posso falar mal delas, independentemente se eu gosto ou não, por acaso gosto muito. Foi uma pessoa que me deu a mão numa situação que aconteceu comigo há sensivelmente um ano. Foi uma pessoa que sempre me apoiou. Não, e a nós também, nós mandamos mensagem e e é uma ela... pessoa completamente excepcional. Não tenho um ai a dizer da enfermeira Guida, zero. Só que às vezes, respondendo à tua pergunta ou à tua questão que estavas a falar, eu acho que quer-me parecer a mim que às vezes não é só falta de vontade, às vezes também é falta de conhecimento. Eu Porque acho que é mais falta de vontade. a gente às vezes pensa que as pessoas que estão. Eu sou um cliente, a ver? E a pessoa que me vai receber. A gente pensa, uma super heroína, é um super herói, sabe tudo, conhece tudo, mas às vezes também é um bocadinho de falta de conhecimento. Não, Isto Bruno, eu acho que é a minha opinião. Tu mandares um Eu não e-mail- sei qual é a tua, não sei qual foi a tua situação. Era para marcar uma consulta. Pronto, mas eu não sei qual, Um especialista. não sei qual foi a tua situação, mas na minha opinião é aquilo que às vezes opá, a recepção que eu tenho é que às vezes também falta um bocadinho de Então, conhecimento. olha, vou-te contar uma coisa. O meu irmão há 2 anos foi internado durante uma semana a insistirem que ele tinha uma paragem digestiva. Durante uma semana. Sabes que é que ele tinha? Cancro nos intestinos. Sabes como é que ele descobriu e como conseguiu resolver? Foi a um hospital privado. Porque se fosse no hospital público, só em dezembro é que tinha consulta. Ele fez exame agora em maio, foi no sábado, e a sorte dele é que ele não tinha raízes ainda presas à parede. Ainda era um pólipo. Porque se esperasse até dezembro ele estava morto. Então olha, eu vou dizer Como aconteceu com o meu avô. como é que a enfermeira Guida entrou. Não posso dizer que somos amigos, mas que eu comecei a gostar da enfermeira Guida. Vamos falar assim. Eu tinha um caroço aqui numa perna, que toda a gente dizia que aquilo era um quisto, que era uma merda sem sentido nenhum, tipo, aquilo apareceu e desaparecia. A enfermeira Guida disse-me assim, olha, isso não é só um quisto. Porque eu cheguei lá, olha, disseram-me que isto aqui era um quisto e não sei o quê, estás a ver, a minha vontade. Mas isto ultimamente tem-me doído. Ela marcou-me não foi ela, mas pediu à Pediu à secretária, secretária. à secretária que lá está a marcar uma consulta com a médica. A médica, a doutora Isabel, disse-me assim, você daqui, eu vou-lhe pedir uma consulta de urgência em Coimbra e você vai a Coimbra. Eu não cheguei a essa consulta. Nesse mesmo dia, eu tive umas dores tão fortes na minha perna que me prendeu o joelho. Minto. Nesse mesmo dia não. Nesse mesmo dia eu vim para casa, passei a noite e durante a noite tive umas dores tão fortes, mas fortes, parece que me queriam arrancar a perna. E eu fui a Coimbra. Eu encontrei uma médica excepcional. Uma pessoa que eu posso dizer que tenho a minha perna hoje, posso agradecer a essa médica. Isto porquê? Porque ela, assim que meteu as mãos, ela disse, eu desconfio que isto seja algo. Não lhe vou dar confirmações. Vamos fazer exames e depois o que resultar dos exames, depois eu digo-lhe o que é, mas eu desconfio que seja algo.
Fiz os exames que tinha a fazer, até agora nem me lembro dos nomes de alguns deles, mas sei que foi uma ecografia, foi uma ressonância magnética, não foi? Uma ressonância magnética e etc. Passado aí 15 dias, 3 semanas, eu fui lá à consulta como ela marcou e ela disse-me assim, olha, isto é o que eu suspeitava. Nisto vem um médico, que eu não vou nomear o nome dele. Sabes qual foi a primeira resposta desse médico para mim? Esta perna tem que sair fora. Literalmente. E a médica, unicamente o que ela me disse, por isso é que eu digo que foi um anjo que apareceu na minha vida, foi: não, primeiro vamos fazer os tratamentos necessários que houver para fazer. Muito provavelmente vamos ter que abrir para tirar o que lá está. Exato. E foi o que ela fez. Eu há bem pouco tempo tive que lá voltar. Eu agora estou a resumir um bocadinho assim rápido para passarmos para outra situação. Há pouco tempo fui lá. O mesmo médico me atendeu e continua-me a dizer que esta perna é para tirar fora. E a médica que me operou, ou seja, que me atendeu, que me operou, que me viu, ela continua a dizer: não, você tem que ter juízo. Mas isto dá para você viver com a sua perna o resto da sua vida. Você tem que seguir aquilo que eu lhe digo à risca. E vamos continuar com o tratamento, porque isso dá-me a impressão que já está a ganhar um caroçozinho por dentro outra vez no músculo. Mas com o tratamento pode ser que isto... Só que você tem que meter na cabeça que o problema que você teve aí é uma coisa que pode aparecer noutros sítios. Pode nunca aparecer, mas pode aparecer. Ok. Essa médica foi um anjo. A doutora Guida, ou a doutora não, a enfermeira Guida, foi um anjo que apareceu na minha vida. Não, ainda não, se ela é 5 estrelas. Ok. Manda uma mensagem durante a noite e ela responde. Tu falaste aí da situação dos avós da Carla. Eu acho que seria interessante tentarmos explicar o porquê de algumas coisas acontecerem, porque eu soube que as pessoas, pronto, que há pessoas que te querem, pronto, Fazer a folha. não te querem tão bem, não é? E eu acho que seria As interessante. pessoas também se perdessem tempo em saber a verdade antes de... Epá, eu acho que as pessoas antes de... Oh, Carla, anda aqui. Eu tenho um feitio... Ai, desculpa. Agora não pode. Agora Ela estava ali com a tetina. Vai ali daquele lado. E não importas que o bebê apareça? Oh, mano, sabes... Olha, não deixa só posso- fazer-te uma pergunta. O Bruno alguma vez te bateu? Tens de falar ao microfone, as pessoas não ouvem lá em casa. Não, nunca. Ele alguma vez bateu nos teus avós? Não, nunca. Pronto, é só isto. Continua a explicar. Agora sem o Oh, microfone. Romeu! Diz lá, meu amor. Diz, o pai uma vez te bateu? Não. Era o que faltaria. Vai, explica lá, desculpa. Matava-me no momento a seguir. Vai, anda, explica. Estou a brincar, não é? Mas eu não. No Não. dia que eu tiver que bater nos meus filhos, eu prefiro pôr uma corda ao pescoço. Nem penso nisso, acho que não há necessidade Eu de sofri bater. muito com isso. Também eu. As pessoas não têm noção do quanto... Podes meter para cima, evitas estar As aí. pessoas não têm noção do quanto é, Baixa mais, para não estar à viver frente num do teu ambiente agressivo todos os dias. Chegares a pontos de quereres de tirar os teus próprios irmãos Não dentro, precisas estar a falar assim. chegares ao ponto de quereres tirar os teus próprios irmãos dentro de casa para não assistirem a certas coisas e sentir-te impotente. Eu sei. Ela sabe um bocadito. Eu sei. Ela eu sabe sei. um bocadito. Vá, explica lá a situação dos avós da Carla. Pá, os avós da Carla, acho que nem só os avós da Carla, embora não considere que seja toda a aldeia, pelo menos eu quero acreditar que não. Não, eu penso que não, porque tem pessoas que, embora não passam por mim e se calhar não me dão aquele bom dia, boa tarde e boa noite como eu gostaria, não acredito que fosse aldeia em peso. Mas a questão dos avós da Carla é o seguinte: eles sempre me viram, pelo menos a avó. Porque o problema dos avós da Carla nem é bem o avô. Porque aquele homem, eu posso dizer que, epá, ele é um anjo. Aquele homem, ele se tivesse que vir ao mundo e pedir um pai, eu pedia um pai como o Juca. Pedia. Ele é um bom pai, embora cometeu alguns erros quando era novo com os filhos, mas isso são coisas que a mim me transcendem e não me quero meter nesse Palavra campo. cara, transcendem. Não é? Ele hoje está toda... Ah. Não estou loiro, vou. Vai. Epá, embora ele tenha cometido alguns erros com os filhos, são erros de pai e filhos, não tem nada a ver com isso. O problema naquela casa é a avó da Carla. E porquê? Ela nunca foi a um médico falar sobre o que eu vou falar.
Mas para mim a aba da Carla é bipolar. Tipo, ela tanto está aos beijos neste momento, como daqui a um bocado está-te a escorraçar com uma vassoura. Mas do nada. Do nada. Pá, e ela sempre me viu como um gajo que veio estragar, se calhar, um bocadinho a vida da Carla, como ela enche a boca para dizer. Porque eu não vou nomear nomes, mas supostamente, segundo aquilo que sai da boca da avó da Carla, a Carla estava mais ou menos prometida para uma pessoa muito rica de enxões. E apareceu um maluco no meio do caminho, tese que nem um carapau, que só gostava era dançar Michael Jackson no salão e ouvir música metaleira, estás a ver? E que é aquilo que a sociedade hoje em dia, Conquistou o coração da que hoje em dia é aquilo que a sociedade considera um doido barrido. E as pessoas julgam muito por isso. Gosto de rock? Gosto. As minhas músicas favoritas são tudo o que é baladas, música romântica. Eu sou fã de Tony Carreira, eu sou fã de Décio, eu sou fã de Chitãozinho Chororó, eu sou fã de Roupa Nova, sou fã de Eduardo Costa, mas eu, para viver na sociedade, ou seja, para aprender a viver na sociedade podre que nós vivemos hoje em dia, eu apaixonei-me um bocadinho por rock. Gosto de rock. O rock é para malucos. Porquê que o rock é para maluco? Porque é assim que a sociedade vê as coisas. Não acho. Só que, no entanto, depois, Na nossa banda base já sabemos depois, que no entanto, organizam coisas, e eu acho muito bem, pelo menos eu que gosto e tenho a paixão por duas rodas, organizam coisas como concentrações motares e etc. Então, afinal, a maluquice não é só da minha cabeça. Há mais pessoas que gostam de rock, há mais pessoas que gostam de motas, e há mais pessoas que vêm para enxões, e não só, que também são metaleiros, que é aquilo que eu considero metaleiro. Que é aquilo que a malta hoje em dia considera um grande maluco. Ok. Olha, Eu acho que nós vamos meter em um quadradinho na edição do vídeo e cada vez que tu disseste ok, aquilo aparece clim, clim, clim. nós tivemos uma loja de música onde, para perceberem como é que a loja surgiu, o Bruno estava desempregado e tinha-me perguntado se eu conhecia algum sítio e estivesse à procura de alguém para trabalhar. E eu estava com o projeto, já tinha tido uma loja de música e andava com o projeto de abrir uma loja. Ainda bem que tocaste nesse assunto. E pronto, e falei com o Bruno, e na altura o Bruno era muito novo, tive de falar com a mãe dele para lhe pedir autorização, e pronto, e abrimos a loja. Eu percebi-me na altura da loja que o Bruno era porque nós não nos conhecíamos assim muito bem. Não, eu conhecia a tua esposa. Não posso dizer que fomos criados juntos desde pequenininhos, mas conheci a tua esposa, tinha 7, 8 anos, para aí. E que nós conhecemos num bar, embora nesse dia não tivéssemos travado muito conhecimento, porque a nossa verdadeira amizade, ou seja, a nossa verdadeira relação nasceu numa festa no aterro de cima, À frente de uma igreja, no não sei, aterro de não. baixo, ou aterro de cima, uma coisa assim. E sim, na altura andei até há bem pouco tempo. Eu sei que tu não gostas de fazer publicidade, mas eu vou ter que não tocar neste nome. Até há bem pouco tempo. Porquê? Porque eu me cansei de andar com a puta da mochila às costas. Porque as pessoas criticam os outros, mas não são capazes de dizer: olha, vamos ali fazer um serviço. Olha, não te posso pagar 5 euros a hora, pago-te a 3. Esses 3 euros dá para comprar 2 febras e 1 quilo de arroz. Para quem nunca passei fome, mas já passei momentos de aperto, 3 euros é muito dinheiro. Que não é, nos dias de hoje não é. Concordamos. Não é. Há outra coisa que a vida me tem ensinado, que é poupar. A vida e não só. Algumas pessoas que estão chegadas a mim e que estão lá sempre que eu preciso, me têm ensinado a poupar. Embora eu estrague muito dinheiro em tabaco, mas tirando essa parte, a vida, e há pessoas chegadas a mim que me têm ensinado a poupar. Mas voltando à questão onde estavas a falar, na questão da loja, a pergunta era, não percebi. Eu estava a contar a história da loja para as pessoas perceberem o porquê, porque o Bruno nunca tinha estado à frente de um computador. Se tinha estado, Eu já tinha tido um computador, mas não tinha nem tempo nem espaço para isso.
Pronto, e ele aproveitava ao máximo pronto, Verdade. a loja e tudo mais. Agora e não ele, estou-me a rir disso. e ele vivia na loja, vivias mesmo, tu dormias lá e tudo. Olha que nunca falámos nisto. A única vez que tu não dormiste lá, tentaram assaltar a loja. Verdade. Lembras-te? Verdade. Foram lá a malta e tudo daquela investigação criminal com os pozinhos para tirar impressões digitais da. Mas como se os ladrões estavam a dormir? Nunca te contei isso, foi não? Não, mas eu estava a brincar. Se estavas Acho a que dormir, este rapazinho vinha-se estavas a embora. dormir em casa, como é que te assaltaram elas? Ele vinha-se embora para casa. E sabes quem era a minha fiel companheira? Não. Eu não devia dizer isto no podcast porque sei que alguém amanhã vai chatear a cabeça. Não, Mas- minha querido, só na semana que vem. No dia a seguir a ver o podcast, minha companheira era uma katana que era do meu falecido pai e que o meu irmão herdou. E era a minha fiel companheira toda a noite. E enquanto eu dormi naquela loja, a loja nunca foi assaltada. Não. Que giro. É verídico. Não, nunca me tinhas E contado tu isso, deixaste, não sabia. no dia que tu Mas deixaste levaram dormir muita lá, coisa? não conseguiram abrir a porta. Naquela altura acho que não. Roubaram foi o café, nós tínhamos um cafezinho lá ao lado e assaltaram só para roubar pastilhas, lembras-te? Só Pastilhas de pastilha? tabaco. Pastilhas de tabaco, partiram tudo para roubar pastilhas de tabaco, mas roubaram as pastilhas todas. Aquilo foi assim. Quem foi para ir roubar a loja de música, mas como não conseguiu entrar, Foi ao lado. Foram comer alguma coisa. foi ao café ao lado e foram foder o que lá estava. Pronto. Pois foi. Não, é que se ainda fossem tipo comer, ainda se entendia. O problema é que foram foder tabaco. Não, mas eu acho que chegaram a levar mas os isso pastéis tabaco que é lá para estavam. venderem, Não, mais não, mas caro. eu acho que chegaram a comer os pastéis que lá estavam. Porque Sério? aquilo sim, eram pastéis, eram doces. Eu Estou a sei que imaginar. pessoa, Ai, que roubo cansativo. mas partiram aquilo tudo. Partiram aqui, a senhora era uma senhora de idade que estava à frente do café, lembras-te? Ela era uma pessoa 5 estrelas. Pá, tinha Era. um feitio muito fechado, mas era uma tipo. Ai, eu faço sobre isso. Vou-vos contar uma história aqui que não tem nada a ver, mas Se queres que eu te diga, já nem me lembro muito bem da cara dela. o mundo hoje está perdido. Então, nos Estados Unidos, um homem não foi processado 300 mil euros e teve que pagar o assaltante da casa. Um gajo foi assaltar a casa e o dono apanhou e atropelou. Só um toquezinho no rabinho. Atropelou. Resumindo e concluindo, o assaltante processou, mesmo tendo roubado muita coisa do homem, e o homem teve que pagar 300 mil euros ao gajo. Tu fizeste-me lembrar uma situação que se passou comigo. Desculpa. O gajo assaltou, meu. O meu pai ainda era vivo. Nós tivemos um acidente há alguns anos atrás. E o meu pai ficou. Ele entrou em Aveiro como um morto-vivo. Isto teve muito mal, teve mesmo à morte. Isto para dizer o quê? Nessa altura, eu tenho uma tia minha. Não gosto nem desgosto. Já tivemos uma boa relação, se calhar, de mãe e filho. Hoje, atualmente, não é não nos ligarmos, mas não convivemos muito. E essa minha tia levou o meu pai para a Venezuela um mês. Tentaram assaltar-nos a casa. Como se aquela casa tivesse alguma coisa assim de valor. Quer dizer, tinha móveis e mesas e... Só o trabalho que dá. Pronto. Tentaram-nos assaltar a casa. Este rapazinho pegou numa caçadeira de chumbo, Uma pressão de ar. uma pressão de ar exatamente, e cravou o portão dos fundos com balas. A minha mãe, entretanto, acho que foi, não sei se foi a minha mãe, se foi o meu irmão. Sei que foi alguém lá de casa que chamou a polícia. Chamou a polícia entrou. E agora eu vou dizer uma coisa que não deveria dizer aqui, mas eu, como não vou nomear nomes, não meto a pessoa em questão em xeque. O GNR, quando entrou, disse-me assim: eles averiguaram, foram ver o que é que se passava. Eu disse: olha, o portão lá atrás está cravado de chumbos. Porque... Senhor Bruno, tem de ir aprender a tirar, que isto não acertou em todo lado, Não, menos sabes o no que é que ele ladrão. me disse? Ele disse-me: quando isto voltar a acontecer, vocês não metam a vossa cabeça para fora. Ou seja, o que ele queria dizer é: não saiam para a rua. Mas tudo o que for cabeça que meta para dentro, que venha sem autorização, vocês deem, mas deem a matar. Porque se você der a aleijar, você anda a pagar uma indenização toda a vida. Isto foi-me dito por um GNR. Mas se Eu for a sei. matar também, pagas aos familiares. Isso Não, sabes o que é que ele me disse? Ele disse-me: se você der a matar, você vai dentro 3 ou 4 meses. Se for uma pessoa exemplar e que se porte muito bem, se calhar nem sai antes disso, e está sossegada a sua vida. E aquele foi um infeliz abaixo da cova. Pois, e dormir. Um garoto de 13 anos, por causa dessa história, a irmã é pequenita, não sei o que Mas não façam isto em casa. A irmã estava a brincar no quintal e há um gajo de 17 anos que já tinha sido notificado pela polícia de rapto e violação de menores. Mas não fizeram nada porque também era menor, 17 anos, não sei como.
saltou e estava no quintal a puxar a garota para fora, para raptá-la. E o irmão viu da janela, pegou na filha, psiu, fodeu o gajo, meu. Fodeu o gajo. Que Salvou a informação irmã. dramática. A sério? Oh, desce o 13 anos, salvou a irmã de ser raptada, tu és doido. Ainda ligou à polícia, tu és doido. Mas fodeu o gajo que ele aleijou, O gajo estava no hospital, foi para o hospital. deu com ele. Se desse comigo, cortava-lhe o pescoço. Fora, literalmente. 13 anos. A ele e a todos os gajos que tentassem fazer esse tipo de crimes. Foda-se. Para mim, o diabo lá de cima que me perdoe. É verdade, o diabo lá. Não, sabes, eu vou-te explicar porquê. Porque a malta normalmente, Deus isto, Deus aquilo, Deus não sei o quê, Deus para cima, Deus para baixo. Não, eu falo mesmo com o gajo lá do mal. Estou a brincar. Mas esses gajos são gajos que é para cortar. Não, primeiro fazê-los sofrer, cortar-lhe um tintim, depois cortar-lhe o outro, depois cortar-lhe o bilau e depois do gajo já ter escorrido o sangue todo, cortar-lhe o pescoço. Pronto. Porque com tanta mulher hoje em dia, jeitosa, boa, não sei porque é que fazem esses crimes e começam essas maldades às crianças. Mas também não podem fazer esses crimes às mulheres, por amor de Deus. Não, tu ainda que eu disse. Com tanta mulher jeitosa e bonita que eles podem perder um bocadinho de tempo para as conquistar e ficarem com uma sim. mulher, vão fazer mal a uma criança porquê? Porque são doentes da cabeça. Continuando. Nós, Ok. nós... Não, isso não é assim. Isso é. Há alguma história que tu queiras te contar da loja? Há alguma... Não, conta tu. Temos uma história engraçada, mas conta tu. Qual delas? Eu quero. Eu quero muito. Conta tu, Catarina. Eu nem existia, moço. Não, na nossa loja eu pelo menos tenho duas histórias caricatas. Então vá. Duas, eu só conheço Uma delas uma. é ele que vai contar, porque ele é que se fez de gay e chegou ao pé de mim e só me mandou calar. A outra, eu vou suavizar a coisa porque tenho medo que a pessoa em questão tenho medo que possa vir a ter problemas no futuro se eu contar as coisas ao pormenor como Ok. aconteceram. Conta tu a cena do hospital. Pensava que era outro. Que Não, para triste. vocês perceberem, o Bruno, como eu expliquei, ele vinha, ele nunca tinha cheirado cola, acho que na vida dele. Nem colarei. E então nós fabricávamos lá as colunas na loja e depois usávamos cola de contacto, cola de sapateiro para colar a alcatifa Simplificadores. na caixa de madeira. E então, pronto, passámos o dia todo, eu passei o dia todo nisso e o Bruno começou a passar mal. O Bruno sofre de uma pequena arritmia cardíaca e Pronto, ele estava cinzento e eu agarrei e levei ao hospital. Só que depois não me davam informações sobre ele e eu estava todo preocupado. Epá, podia ter acontecido alguma coisa. Tens de fazer a cena a séria. Não vou fazer nada a sério. Eu faço. Então conta lá. Eu não estava lá de brincar. Mas conta, tu sabes. Eu vou dizer. Vai. O Décio. Pronto, ele depois de muitas horas sem saber nada do Bruno, ninguém lhe dizia nada, ele disse o que é que se muitas horas lembrou. mesmo. O que é que ele se lembrou? Porque aquele gajo estava em muito mau estado. Eu não estava lá, mas isto foram eles que me contaram. Para tu teres noção, não querendo te interromper, eu perdi a noção do tempo. Segundo ele, acho que estive lá 4 ou 5 horas. Quando ele chegou ao pé de mim, era como se tivesse ido ao pé dele há 10 minutos. Ele estava Para tu mal, teres estava. noção de como eu estava. Yeah. Ele estava mal. E ninguém lhe dizia nada, ele pedia informações, ninguém lhe dizia nada. Então ele decidiu o quê? Vou respirar fundo. Se eu fosse uma pessoa normal, vocês aceitavam que eu me namorava agora! Foi mais ou menos E pronto, assim. ele- Vocês não perceberam nada em casa porque distorceu tudo. Mas pronto, eu fiz-me passar por namorado dele e mandei lá uns gritos no hospital. Uns gritos, aguentaste com o hospital todo. Exatamente. E meteram-me lá. E eu então cheguei ao pé do Bruno e disse: olha, dá-me a tua mão e cala-te. Dá-me uma cala-te, caralho. Pronto, e assim foi. Fiquei lá com ele. Mas depois olha, até acho saímos. que foi as únicas 2 vezes que eu vi o Décio desesperado. Vi não. Uma delas ouvi, só me apercebi depois dele ter chegado ao pé de mim. Mas eu acho que as únicas 2 vezes que eu presenciei o Décio desesperado, mas quando eu digo desesperado, é desesperado mesmo, foi nessa situação da loja da cola. E tinha sido dias passou o antes, relógio. quando o Léo se queimou no braço. Foi dias antes. Foi. Nós estávamos a abrir a loja. No dia 2 E foi de no mesmo novembro. hospital? Foi no mesmo hospital, mas no hospital. Então por isso é que meteram seguranças para te levar para fora. Sim, mas no O hospital eu Léo ia queimou-se bater no dia nele. 2 de novembro de 2007. Nós íamos abrir a loja e já não abrimos nesse dia, abrimos passado 2 dias, não foi? 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias.
Pronto. Mas foi as únicas 2 vezes que eu o vi virado. Mesmo virado. Porque Eu acho que tirá-lo do sério é difícil. a primeira e única vez que eu te vi foi naquela noite, virado, mas não foi Qual noite? do gajo que me tentou violar a minha Ah. irmã. Eu acho que depois disso também nunca mais te vi virado. Mas esse gajo quando fica virado vira um bicho, meu. É. Opa, mas é normal. Ele só eu me acho que qualquer dizia- pessoa fica assim. Ele só me dizia, sai-me da frente que eu não estou a ver nada, sai da frente que eu não estou a ver nada. Ele vira um bicho. Conta lá outra história, se tu quiser. A outra história. Eu Epá, quero. eu tenho um bocado de medo. É que eu também não sei, peraí. É que temos Ter lá muita história. represálias. Estás a falar em relação a quê? Estou a falar em relação à Francisca. Ah, pronto. Ah, Oh. queres contar do teclado? Depois corta o nome. Há 50 mil Franciscas, homem, no mundo. Do teclado. Sim, meu, Não essa lembra? que é gira. XXX. Nunca do teclado, da senhora da igreja. Não, isso Não não. conta. Ah, isso é completamente normal. Quem é que nunca viu porno na vida? Eu vi. Eu vi, mas eu acho isso uma coisa normal. Então- Hoje, atualmente. Então, mas isso é normal, Hoje, pelo amor de atualmente. Deus. Mas não queres contar isso? Podes contar. Eu não há quero. problema. Ah, graças a Deus. Pronto, nós, eu quero. nós Só antes dele contar, há uma coisa que a malta aí em casa tem que levar em conta. ele Era um adolescente, ele jovem, era um meu, adolescente. Eu era um adolescente criança. Naquela altura. Um Eras, adolescente eras. criança. Mas até Eu, todos os eu de lá para adolescentes. cá amadureci muito. Quem é que nunca mas- viu porno na Mas, opa, para quem tem 21 anos, aquilo já não eram comportamentos. Tu tinhas 21 anos? Sim, na altura já Eu já tinha tinhas menos. Tu já não eras adolescente, caramba, já eras adulto. Ah, sim, mas ele tinha a cabeça de era adolescente. adulto no corpo. Sim, mas mas Ele tinha a cabeça de Sim, mas eu adolescente. pensei que ele fosse mais novo. Não, ele tinha a cabeça Eu de pensei- eu não tive infância, eu não tive adolescência. Porque ele teve de trabalhar muito cedo para ajudar a família. Pronto, vá, conta. Só Pronto, para se nós, situarem. para perceberem, isto no Natal estava eu e a Eliana a trabalharmos lá e o Bruno, e o Bruno estava no computador. Conheces a história, né? Estava no computador. Pá, e foi lá uma senhora para comprar um teclado para o filho. E eu. Pá, ela já vinha mais ou menos com o modelo, era um Yamaha, e ela já vinha mais ou menos com o modelo em mente do que é que queria. E eu não tinha lá. E então ela falou-me, eu não tinha a certeza, eu fui ao computador para. Não, ele foi virado ao computador e eu, na minha inocência, estava a ver filmes porno. Pronto, e ele tinha. O Bruno, imagina, o Bruno estava aqui e eu fui falando com a senhora e peguei no de repente ecrã vira ao e computador. viro o ecrã para a senhora para começar a escrever o nome. Vocês não têm noção, um preto com um mangalho deste tamanho. Pois foi. E a senhora, é porque eu não me apercebi. Eu só vi a senhora a começar a desvanecer. Estão a ver Branca, aquelas branca. senhoras de igreja que só veem Deus à frente. Ela começou a desvanecer. Ela, se tivesse um buraco, ela enfiava, só voava, sei lá. Olha, mas hoje, atualmente, até eu, se calhar era capaz de passar mal, meu. Não. Hoje atualmente, era Também capaz... não, eu estou para morder. Não, Amor passava de Deus. mal, passava mal. Eu não, olha. E então a senhora benzeu-se e depois via a benzer-se, olhei para o ecrã e depois foi quando viu o que estava a passar. E a senhora saiu, nunca mais. A senhora, ainda hoje, se eu passar na rua, Ela muda. ela muda de rua. Ela muda Então, assim. e depois disso, como é que tu rijas? O que é que dizeste ao Bruno? Oh, nada, depois na altura, porque a gente. Eu conheço, oh seu caralho! As pessoas não percebem isto. Eu acho que o Bruno, ele tem uma coisa gira que eu acho que é muito importante no ser humano, que é virar uma personagem. E essas pessoas são pessoas que ficam. E o Bruno tem coisitas dessas personagens que eu acho giro e que deixa que fica na memória. Eu não conto isto com pejoração a ele, nem de modo pejorativo, Não, e até que cada vez que a gente se lembra disto, é mesmo porque eu acho que isto é divertido, é um momento engraçado. Mas sabes que eu nem sempre fui Olha- assim. Eu hoje rio dessas situações, mas eu no passado não era assim. Por exemplo, nós já tivemos, acho que foi a Tânia no outro dia, tivemos outra pessoa que a gente contou essa história. E assim, eu tenho que conhecer esse caralho, meu. Eu tenho que conhecer esse caralho. Tenho que conhecer esse Porque eu caralho. acho que isso é que é giro. Yeah. Tu tens história e tens coisas divertidas, porque isso é a inocência tua. Epá, é uma inocência e não te vou mentir, só que às vezes uma pessoa como eu pode ganhar o mundo como pode perder o mundo por ser assim. Não podes nada. Não. Vocês perceberem, e para perceberem o grau de inocência que ele tinha, ele ficava lá a dormir na loja e um belo dia, e ele sempre quis ter namoradas, muitas. E então, Mas cheia. um belo dia, ele... Para eu contar primeiro, eu chego num dia de manhã à loja e vejo um risco da ponta da parede onde estava o nosso computador Até a outra. até à outra ponta, porque nós tínhamos feito uma parede lá em Peladuro branca, estava nova a parede. Eu vejo um risco, apertei ao Bruno, o que é que se passou? E ele... Nada. Nada, foi isto. Não, Bruno, passou-se alguma coisa. Não insistas, não foi nada. Foi exatamente isto que ele disse. Vocês estão a reproduzir a conversa. Ah. Olha que giro. Bruno, Pá, queres mesmo saber? é mesmo isto.
E do nada ele conta-me, para vocês perceberem, uma cachopa, queres contar Entra-me tu? uma boa zona. Vai, ele Não conta, entra, ele bate, conta, bate, ele tu, conta. Não. tu me contaste, bate uma Bate senhora à à porta. Não, uma senhora não. Deixa eu ver no contar, Tipo, vá. eu vou-vos Sim, contar ela é que a viveu. história como foi. Imaginem vocês homens vão me entender, as mulheres se calhar não, mas os homens vão me entender. As mulheres entendem, pois. Então. Um homem está naquele dia tesudo como tudo, desejoso que chega uma gaja para um gajo passar uma noite espetacular. Menos exagerado, ó Bruno. Não, isto é realidade. Ah, pronto. Isto é realidade. Tá Foi- E de repente, Foi o Bruno de 21 anos que sentiu. Ok. E tu, Deus, ouviu-me. e eu tipo, tiro os Exatamente. olhos do computador, olho para a frente e eu... O que está no computador É lá. está-se a transformar ali. Não, o que eu pensei foi, é lá. Hoje da noite promete Será que eu estou a ver visões ou caralho? a ver visões. Foi mesmo. A minha reação foi mesmo esta. Eu agarro, levanto, vou abrir a porta. Boa noite. E eu, ai, o caralho, boa noite. Ai, sabe, eu queria ver aí não sei o quê, veio aí umas luzes e não sei o quê. E eu... Olha, nós já estamos fechados. Tipo, que depois eu tentei manter ali um bocadinho de elegância, mas cá dentro estava naquela cena de sentas para dentro, vais ter que marchar. Olha, aquilo, então, não sei como é que, quando é que surgiu a conversa, ela entrou e não sei o quê, começou a ver as luzes, começou a ver as guitarras, e não sei o quê, muito giro e não sei o quê, quanto é que custa, não sei o quê, e eu, olha, eu já não tenho a ficha aberta, mas dê-me só um bocadinho que eu vou abrir a ficha e vou ver os preços. Isso eram que horas? Olha, isto era umas 11h30, meia-noite, pá, aí. E agarrou, a coisa começou, a conversa puxou conversa e tal, eu puxei uma cadeira e não sei o quê, ela sentou-se, começámos a conversar e não sei o quê. E este rapazinho tinha o vício de, assim que alguém virava as costas, ia ao Intermarché ou ao Lidl, era bolos de aniversário, era pastéis, era uma garrafinha de espumante, porque eu na altura gostava de beber, hoje atualmente gosto de beber de vez em quando uma cerveja, mas naquela altura era bêbado fino, tinha que ser espumante. E o rapazito vai na conversa e não vai, não sei o quê. Uma fatia de bolo para cada um e uma tacinha de espumante. Ela começa-me a passar as mãos na perna e tal, e eu, pronto, já foste. Já não sais daqui. A conversa continua e não sei o quê. Ela, sabe, nós temos um problema. E eu, esta hora do campeonato não temos problema nenhum. Eu mesmo para ela, temos. E eu tenho que problema é, eu sou transexual. O quê? Quem? Aonde? Mas tu, peraí, só uma pergunta, tu percebeste o que... Porque eu acho que tu na altura, tu tinhas a noção na altura do que era um transexual. Para mim, na altura, um transexual era um gay. Ah, ok. Pronto. Ok. Só que ela, na altura, à meia luz, e vestida de gacha, não sei o quê, com um peitinho todo jeitoso e não sei o quê, tal inocência que tu falas que eu tinha, é uma gaja. Uma gaja, eu estou tesudo, é o que eu quero. Pronto, deixa ver. O problema foi quando ela disse que, em vez de uma racha, tinha um pilau. Pronto. E Ele depois? está a deturpar uma coisa. Porque ele, Não, o que eu me tô- contou, eu tô- peraí, o que ele me contou foi que ela começou-lhe a passar a mão na perna e que ela, quando lhe disse que era um transexual, ele começou a empurrá-la. E Ela, quando eu e disse o que eu fez- sou- que eu- e a coisa que começou ela- a raspar a parede toda. Ela, quando disse que era um transexual, eu levantei-me de repente e ela tentou-me agarrar, tentou beijar-me, tentou fazer. Sentada ainda. Não, já de pé. Ela? Ela já de pé. Só que eu, assim que cheguei a cadeira para trás, porque eu estava assim na mesa, assim que cheguei a cadeira para trás, ela a tentar coisa e eu a cadeira tipo a raspar. Já desmancha outra vez. A cena tipo, estás a ver? Eu a raspar com a cadeira na parede da loja. Por isso é que ficou lá aqueles riscos. Depois. Pois, a última parte posso não contar porque posso. Mas eu contei alguma coisa? Eu não cheguei a ver este facto, mas cheguei à minha sala com uma guitarra, que lhe partia uma guitarra nos cornos Na e... cabeça ao Bruno. Não, queres que eu conte a história como ela foi? Na altura foi assim. Bah. Pronto. Lhe partia a cabeça e não sei o quê, e para ela se pôr na rua e não sei o quê. Mas mesmo assim, até conseguir pôr na rua... Que ela era grande, eu lembro-me. Era grande. Eu passei um degredo. Sim, porque eu nem sempre fui este gordinho que sou hoje. Quem me conhece de solteiro sabe que eu sempre fui forte, mas nem tanto como sou hoje. Mas sabem que isto que ele está a contar, houve colegas meus bombeiros que passaram para a mesma coisa, sabes? Aliás, eu acho que o Marco... Sim. Sim, com a mesma pessoa. Sim. Mas olha, daí nasceu uma grande amizade. Ah, és amigo dela? Não recordas na altura?
Passado uns dias, ela passava lá à porta porque ela Sim, morava. E ela vinha-me Oi, cumprimentar. Bruninho. Não, chegou-me a dar 2 beijos e tudo. Sempre, 2 beijinhos. Verdade ou não foi? É o Bruninho. Foi uma amizade que nasceu ali. Foi só o susto, o calor do momento. Hoje atualmente, nem nunca mais tive contacto, nem quero. Mas naquele dia passei um sufoco, mas um sufoco daqueles. E o meu respeito, embora eu não sou contra nem a favor, como disse há pouco, o meu respeito por ela foi, hoje que olho para trás, foi a sinceridade dela, percebes? Ela podia, tipo, Deixar chegar ao ato e só depois é que, ou no momento, um gajo passar a mão e não sei o quê e... Transpanceia de um lado ao outro. Não, ela podia dizer assim, hoje eu só quero dar a parte de trás. Não E seja ele não assim, sabia. Segundo a minha patroa, ele não é assim tão grande como eu penso. Isso é gira. Continuando, tens já mais alguma história que tu queiras contar? Não, da loja, acho que não. Da loja não, mas eu sei aquela da polícia. Da polícia? Sim, que descobrimos já há pouco tempo, há 5 minutos atrás. Não, agora já não, mas já. polícia? Foi quando eu tive... Que ele quase foi preso. Porquê? Ai não, ele foi mesmo preso. Eu estive mesmo, não foi preso, eu estive Na cadeia, detido detido. 6 horas no posto da GNR Rágueda, porque eu namorava com uma rapariga, pensava eu, namorava, pronto. Sim, porque uma namorada não faz a um namorado aquilo que ela fez. Então. Oi, tudo bem? Eu namorava com uma rapariga de Paredes de Águeda, eu não vou dizer o nome dela, Sim, não interessa. porque ela precisas. pode ver o podcast e pode me levar a mal. Embora eu tenha uma grande mágoa com ela. Sua Não, epá, não sou de chamar nomes, mas namorava com ela, tipo, e nós, como qualquer casal de namorado, desculpa a expressão que vou usar, mas é a realidade, como qualquer casal de namorado Namorados. ou namorados, não é só e dá cá um abraço e não sei o quê. Toda a gente sabe que Uhum. os casais de namorados têm a sua, ou pelo Sua menos um atividade. casal de namorados normal tem a sua atividade sexual. Pá, e eu ia ter com ela, tipo, tinha que esperar que eu ia de minha casa, na altura, em Neves do Pinheiro, para a Águeda a pé, tinha que esperar que os pais dela fossem dormir, tinha que subir, ela abria-me a porta lá de cima, porque ela dormia nas Águas Furtadas, tinha o quarto dela nas Águas Furtadas, eu tinha que esperar que os pais adormecessem, a gente estávamos sempre a teclar por mensagem, e assim que ela fosse para cima e que sentisse que os pais já tinham sossegado, mandava uma mensagem para eu subir, abria-me a porta e mandava uma mensagem para eu subir. Eu subia para cima e dentro de 4 paredes não vou contar o que é que lá acontecia porque Não é preciso. pronto. Usem a imaginação. Não vale a pena entrar em pormenores, exatamente, usem a imaginação. Só que um certo e belo dia os pais ouviram um barulho. A tempestade era grande naquela casa, ou naquele quarto. Os pais ouviram um barulho e foram escada acima. O que é que ela fez? Ela tinha uma cena de roupa ou mantas, ou que eu nem me lembro muito bem o que era aquilo, e tinha uns cestos. Punham a roupa, ou de aspas. Eles assim que bateram à porta, ela enfiou-me na casa de banho, com os cestos por cima e com a roupa por cima dos cestos. E eu ali quietinho. O pai, estava a ouvir barulho aqui dentro, não sei o quê, a minha estava tudo bem, não sei o quê. Abriu a porta da casa de banho, não me viu. Ou se me viu, Fez conta que não. fingiu que não me viu. Que eu acho pouco provável ele não me ter visto, mas pronto. Nisto, eles foram para baixo, fecharam a porta, e assim que fecharam a porta, eu, calcinha na mão, sapatinho na mão, o resto já estava vestido, acaba por ali fora. Eles apanharam, eu ia a descer as escadas, a escadaria, mandei um trambolhão no meio da escada, que na altura ainda me cheguei a já no joelho, e eles vieram logo atrás de mim, chamaram a polícia e não sei o quê. Nisto eu já estava quase a chegar à Águeda, ao pé da linha do quando passa o comboio, vinha um carro da GNR de cima e vinha outro de baixo. Levaram-me para o posto, e tal, você foi visto em tal parte assim, tentar assaltar a casa, não sei o quê. Saltar? E eu, olha, tentar assaltar a casa não, eu tenho uma relação com uma moça que mora lá, que dorme nas Águas Furtadas. E pronto, não lhe vou dizer o que é que se passa dentro de 4 paredes, porque acho que você já é grandinho o suficiente para perceber o que é que se passa dentro de 4 paredes um casal de namorados. Mas ela diz, nisto,
Vieram os pais para o posto, não sei o quê. Eu fui para o posto, os pais vieram para o posto. E depois, a Magela diz que não o conhece lá nenhum, que não sei o quê. Nisto, quando eu consegui falar para a minha mãe falou com o meu padrasto, e o meu padrasto foi lá. Não me perguntes até hoje o que é que ele fez lá dentro. Eu sei que ele entrou e quando saiu para fora disse-me assim: anda mais eu, mas tens que tomar juízo. Naquela altura eu estive 6 horas detido por ir namorar. Imagina se eu fosse roubar, violar, matar, o que é que não seria? Ok. Olha, eu quero te convidar a fazer uma pergunta ou as perguntas que tu quiseres. Isto agora já não dá para mudar. Não, Mas depois dá para mudar para vermelho. Fazer uma pergunta, A mim ou as perguntas que tu quiseres. mas já há bocado fiz. A mim não fizeste pergunta nenhuma. Seja o próximo convidado. Então, mas Fizeste ao quem é que está próximo sempre a abrir? convidado. Ei! Quem está lá? Vá, anda. Uma pergunta tipo... O que tu quiseres. Sobre o que tu quiseres. Sobre tudo. Amém. Tudo mesmo. Epá, sei lá. Tem que ser mesmo uma pergunta? Ou pode ser várias. É igual. Pode ser o que tu quiseres. É uma pergunta um bocado forte. Vai. O que é que tu achas que pode melhorar a nossa amizade? O que é que eu acho que pode melhorar a nossa amizade? Sim. Isso é difícil. Isso foi fixe. Gostei. Tu me ouvires mais. Tu me ouvires mais. É fácil. Tu me ouvires mais. Quer dizer, essa é difícil. Tu ouvis mais, é fácil. Não, porque... Nem sempre é. Não, porque... Não, ele é que está a dizer. Sim, mas nem sempre é fácil ouvi-lo mais. É porque tu tardas a perceber o que eu te digo. Sim. E isso é uma chatice porque Mas tu, isso não é, tu mas é que isso te não é só lixas. contigo. Tu é que te lixas, estás a ver? Mas isso não é só contigo. Pois sim, eu percebo. Pronto. Eu percebo. É só essa a pergunta? É. Ok. Vamos entrar aqui no momento que até são em 5 minutos, que isto entretanto deve mudar de cor talvez. Afinal dava, Décio. Ok. Então, Por que é que tu me enganaste? isto muda para vermelho. É perguntas rápidas. O que vier à cabeça é o que tu respondes, ok? Ok. O que menos gostas em ti? Meus olhos. Os teus olhos. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Brasil Porquê? e Angola. Porquê? Brasil porque gostava de conhecer alguns músicos brasileiros Ok. no ramo de sertanejo. Ok, Angola. Para reveres o que tu viste lá na... Ver ao vivo. No vídeo. Ver ao vivo. Vai. Desculpa. E Angola? Não sei, Muito bom. acho que é um país não sei de onde é que nasceu essa vontade. Ok. Se calhar por ter tido uma infância de escravo, uma adolescência de escravo e ver muitas novelas de escravo, gostava de conhecer o país. Ok. Mais específico, não era bem Angola, era mais Santo Tomé e Príncipe. Ok. A última coisa que te fez chorar? A última coisa que me fez chorar, a puta de uma mosca que me picou há bocado. Se Mas pudesse, tu nem choraste. se pudesse voltar no tempo, o que mudarias? Se pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Sim. Em mim ou no geral? Em ti. Oh, sim, é uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer. Se pudesse voltar no tempo, o que é que eu mudaria? Se calhar não teria engordado tanto. Quanto tempo demoras para ficares pronto para sair de casa? 10 minutos. Último lugar que tu visitaste? O lugar que eu visitei, Camarneira. Comida favorita? Ai, porra, como é que se chama aquilo? Como é que se chama a tua especialidade? Carne de porco alentejana, exatamente. Comida que não gostas? Comida que não gosto? Se não for bem preparado, arroz de polvo. Se tivesses vindo ontem, era carne de porco alentejana. Foi com os mecânicos comer. Não foi carne de porco alentejana aquilo? Não! Desde quando é que aquilo é carne por alentejana? Pronto, foi com massa. Foi carne de porco alentejana com massa. Mas não, sabe? Qual foi o teu... Como é que é isso? Cala-te. Quem cozinhou fui eu. Massa à bolonhesa. Não, querido. Então, Já ouviste falar tipo arroz à valenciana? já. Tipo arroz com delícias do mar, a carne, conchinhas, ervilhas. Pronto, eu fiz massa à valenciana. Pronto, carne de porco à valenciana. Não tem nada a ver uma coisa com Qual outra, foi né? Mas a pronto. última música que tu lembras de ter ouvido?
Não, não foi não. A última música que eu ouvi foi Limites para Sonhar não é dele, mas gosto muito da versão deles, que é do Rick Vallen e da Jade. Viva perder, o que é que costumas perder com frequência? O que é que eu costumo perder com frequência? Tempo. Uma frase que te diz muito. Uma frase que me diz muito. Amo-te. Uhum. Último espetáculo que tu foste. Fui ver o meu sobrinho em palco. Já posso morrer feliz. Última vez que ficaste estressado. Última vez que... Isso é muito complexo, pá, porque eu estresso por tudo e por nada, por isso... Uma música que a palavra amor te vem à cabeça. Eu não vou negar que sou louco por você. Alguém te deve pedir desculpas? Sim. Se pedisse, mudaria alguma coisa? Algumas pessoas, sim. Ok. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Algo que é feio, mas eu acho bonito. Sei lá, eu acho tudo bonito. Ok. Não, mas já é tipo algo que as pessoas todas acham feio, mas tu achas bonito. Espera aí. O que é que eu acho feio? Não, o que as pessoas acham feio. Não, mas tu repete a achas pergunta. Algo que é feio, mas tu achas bonito. Ai, que eu acho bonito. bonito. Tipo, normalmente as pessoas dizem, coisa feia, e tu, mas eu gosto, acho bonito. Por exemplo, o Décio, o gato sem pelo. Meu carro. Pronto, olha, bom. Ok. Uma frase que a tua mãe te falava ou fala. Uma frase que a minha mãe tem falado ultimamente. Amo-te, filho. Eu sou uma palavra que defina. Eu sou... Epá. Eu sou um ganda estoina por aí. Um livro. Não, Foi é um verdade. estoina, nem sei o que é Um estoina é um tipo, é um gajo tipo eu. Ok. Estás a ver? Percebeste? Um livro. Um livro, pá, eu não sou muito amante de ler. Um filme. Embora que ultimamente tenha que ler muita coisa, mas... Um filme. Um filme? O filme que eu mais gosto é o Dirty Dancing. Ok. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. Subir em palco, tocar teclado, Queria ser... tirar a cartas Desculpa. pesados e... Para já esqueçam isso. Queria ser... Queria ser? Pá, acho que na minha vida profissional neste momento estou realizado. Na minha vida dos sonhos queria ser muita coisa, mas uma delas é músico. Queria ter... Queria ter muito dinheiro, porque a felicidade já cá está. Uma pessoa que tu queiras conhecer pessoalmente. Pode já ter falecido. Michael Jackson. Na noite passada, o que é que fizeste na noite passada? Dormi. Oh, foda-se. Ai, tô brincando. Se fosses homem por um dia, o que é que farias? Se fosse mulher por um dia, o que é que farias? Desculpa. Se eu fosse mulher por um dia, o que é que eu faria? Sei lá. Não sei mesmo. Podia ficar horas a... Podia ficar horas no meu deserto a ouvir a natureza. Morro de medo de... Morro de medo de cobras. Daria tudo para... Daria tudo para ver os meus filhos crescer. Uma pessoa que tu admiras. Isso não se pergunta. Décio. Olha, muito obrigado. 4 palavras importantes para ti. Hoje já vai dormir feliz este caralho. Mais Quatro palavras. Ah, mas eu defino. Espera aí, antes das 4 palavras eu defino. Eu admiro o Décio pelo seguinte. Viveu mais ou menos no mesmo ambiente familiar que eu. Mais ou menos. Era um puto que ninguém dava nada por ele. E ele cresceu e tem crescido. Usando uma linguagem porca, tem mostrado às putas quem são as vacas. E depois é um grande irmão. Não é do meu sangue, mas é um grande irmão. 4 palavras importantes para ti. 4 palavras importantes para mim: paz, amor, felicidade e namorada. Namorado não é esposa. Porquê namorada? Não, esposa é uma coisa, namorada é outra. Então explica, vá. Não. Não. 4 palavras que para mim sejam importantes: paz, amor, felicidade e respeito. Ok. Vocês já perceberam que na palavra namorada ou namorado existe a palavra amor no meio? Já. É muito giro, não é? Queria-te meter uma pergunta a fazer-te. O que é que tu pensas sobre a classe política, sobre... O que é que eu penso sobre a classe política? Política, sim. Olha, se você me mandar,
aquela merda saía toda lá do Estado e punha alguém em condições criado no meio do povo, alguém do povo, criado no meio do povo a gerir o nosso país. E na minha opinião não existe ninguém mais competente neste mundo que as mulheres. Por N coisas, não vou especificar, mas por N coisas. Mas a pessoa que eu punha no poder teria que ser alguém criado no povo. Porquê? Porque só alguém criado no povo, com as necessidades do povo, com a pobreza do povo, é que pode gerir um país como o nosso. Porque as merdas que lá estão só estão a fazer uma coisa: meter dinheirinho ao bolso, mamam o deles e tchau, Laura, adeus, bendima. Ok, muito bem. Tu estás a aprender a tocar teclado. Estou a aprender a tocar teclado. Nós já estamos com a nossa banda este ano. Quais são os teus E objetivos? convidámos o Bruno. Quais são os meus objetivos? Olha, inicialmente é perder o medo de palco. Porque o aprender a tocar já o estou a fazer. Mas inicialmente é perder o medo de palco. Não foste tu, mas houve alguém que há poucos dias me criticou o porquê é que eu gosto de ir tanto a karaokes. Não foste tu. Eu explico. Se calhar a forma que eu tenho de tentar enfrentar o medo que tenho dos palcos pode às vezes começar com uma coisa tão simples como cantares para meia dúzia de pessoas. Inicialmente é perder o medo de palco, porque o resto só me compete a mim, com força e vontade, tudo se aprende, luta-se e vai-se em frente. Só que, pá, eu, como tu sabes, já tentámos, a minha mulher e a tua esposa, a Eliana, já tentámos ter uma cena. E a Catarina também. E a Catarina, exatamente. Mas o pavor, nem é medo, é pavor mesmo que eu tive do palco, fez com que as coisas não avançassem para a frente. Mas isso lá está, são coisas que estão relacionadas com o meu passado, etc. E de aspas. Ok. Bruno, muito obrigado. Tens mais alguma pergunta, Catarina? Não. Muito obrigado. Não! Não. Pensava que esta porra que ia ser 4 ou 5 horas Eu aqui. só tenho uma coisa lá também a tem dizer lá razão, em são casa. 9h30, está na hora de jantar e tal. Se eu tenho uma coisa a dizer lá para casa, acreditem nas pessoas que vocês têm ao vosso lado. Há muita gente que não dava nem valor para o Bruno, muito menos de abrir as portas para ele realizar um sonho. Tipo, se nós temos o material, não é por ele ser nosso amigo, nós já fizemos isso com tantas pessoas. Se nós temos o material e temos aqui uma pessoa que nos aparece a dizer eu tenho o sonho de ser teclista e não sei o quê, não vamos acreditar, vamos acreditar nas pessoas e ajudá-las. Acho que o ser humano precisa de ajudar mais o próximo, em vez de criticar. Pegando no que ela está a dizer, em poucas palavras eu acho que vou resumir aquilo que eu gostava de ter, não só da sociedade onde vivo, mas da sociedade onde me viu nascer. Deem-me o benefício da dúvida e aprendam a conhecer-me. Não. Ok. Muito obrigado, Bruno. Hoje vi uma frase Mais uma muito vez. bonita, desculpa, que é assim, eu sou feita de retalhos de mim. É muito giro. Está feito.